riqueza das tradições, mas também a força e o que é a dificuldade da luta. Uma luta, às vezes, né, sangrenta, inclusive, contra a expansão do latifúndio e as dinâmicas todas que o Sérgio e o Dinaman falaram. Então, agora que eu acho que tivemos uma boa visão daqui do norte de Minas, da região daqui do Cerrado da Caatinga, das dinâmicas, eu queria levar o nosso olhar para o outro lado do Oceano Atlântico, para chegar na África, onde também tem regiões muito parecidas, com savana, com cerrado, né, com biomas, né, tem muitas mesmas características, inclusive o próprio governo brasileiro já tentou levar esse modelo, né, de destruição do cerrado para lá no programa Pro Savana, né, Marta? Então, falar um pouco de como que é lá a dinâmica das regiões de savana africana, né? Por isso que temos o enorme privilégio de ter conosco, né, a Marta, que veio lá da região do norte de Moçambique, de Cabo Delgado, né, que é a região de savana de Biombo, savana africana, mas tem muitas semelhanças com aqui, mas também tem outras semelhanças em termos das lutas, dos desafios e dos impactos dos territórios, né? Então, eu queria primeiro convidar a Marta para falar como é a questão dos territórios lá. Como é que é o sistema tradicional das terras, dos territórios, como que a lei moçambicana trata o território tradicional, né? Como tem sido a experiência das comunidades historicamente, mas sobretudo agora que tem um avanço da indústria extrativa possível dos territórios na região de Cabo Delgado. Marta, seja bem-vinda. Primeiro, agradecer por esta oportunidade de estar aqui. É uma honra participar deste colóquio. No que traz a pergunta que é me colocada, nós em Moçambique, como sabem, foi um país também colonizado pelos portugueses e nessa altura nós éramos tratados como indígenas também. Mas após a independência nós abolimos essa expressão, porque para nós era mais uma expressão, quer dizer, éramos da terceira categoria nessa altura. Mas nós já abolimos, a nossa Constituição já não permite, tínhamos bairros indígenas lá, mas hoje já está tudo abolido, a nossa Constituição não permite, todos somos moçambicanos, portanto, qualquer um pode viver onde é que vive e por aí fora. Com relação à lei que nós temos, agora nós, no ano passado, se a memória não me falha, estamos a fazer a revisão da lei de terra e antes nós fazemos as votações às comunidades, que é para saber o que eles querem para que entre nessa lei de terras. Então nós escolhemos várias sensibilidades e sentamos com o governo, com organizações da sociedade civil e entregamos aquelas que são propostas das comunidades. Mas essa escutação não é só organizada pela sociedade civil, é em parceria também com o próprio governo. E a nossa Constituição, a nossa lei de terra, ela protege sítios sagrados das comunidades, as culturas da própria comunidade, ela é respeitada, pode ser exercida de livre e espontânea vontade. Não temos aquele de que estes são estes, aqueles são esses. E por outro lado também, o que acontece é que nós temos a questão de doados comunitários e temos também, como organização da sociedade civil, temos lá uma organização que faz a delimitação das terras. Então, essas organizações da sociedade civil que fazem a delimitação das terras, eles pegam na lei, vão ver quais são os procedimentos necessários para que aquela comunidade possa ter aquele doado comunitário. Então, segue aqueles procedimentos todos, vai-se lá, faz-se a delimitação. A delimitação é presenciada com a instituição que lidera as questões de terra, faz-se a delimitação e aquela comunidade é atribuída o doate daquele local onde eles estão. Mas também esse doate comunitário não deixa que as próprias comunidades individualmente tenham seu doate individual, que é para poder também garantir para que os
os outros que possam haver da próxima geração tenham direito àquela herdade daquela família. Também isso nós temos. Por outro lado, nós encontramos a situação, por exemplo, como dizia aqui o Dr. Alex, temos a questão dos megaprojetos. É uma situação em que nós dissemos que os políticos estão lá por causa das lucas, como dizem, né? Estão lá metidos. Então, quando a lei prevê que haja uma consulta comunitária, mas essa consulta comunitária não tem sido aquela que é desejada, porque em algum momento a própria comunidade não é envolvida. Então, a partir dali, somos nós, organizações da sociedade civil, que fazemos o barulho para que as comunidades possam ser envolvidas. E nós vamos também lá para colher quais são as sensibilidades das próprias comunidades com relação àquelas concessões, como é que foram, como é que não foram, se seguiram os seus parâmetros legais ou não. Então, esse trabalho nós temos feito como organizações da sociedade civil. E nós encontramos muitas situações em que as próprias comunidades, nós hoje já temos centros de reassentamento sem condições. Talvez se estivesse aqui alguém da Vale podia dizer a destruição que deixou no Moatize, a destruição que deixou no nosso país, que é lamentável, que até hoje nós temos crianças com problemas de saúde por causa das ações que a Vale deixou lá. Mas nós até hoje estamos a lutar para que haja reparação desses danos para com aquelas comunidades locais que estão lá. Porque se é o governo que deu aquela autorização, então o governo deve ser responsabilizado, porque afinal de contas é o governo que deve criar os serviços básicos, deve criar todas as condições para poder que a população possa usufruir. Portanto, nós respeitamos as diversidades culturais, mas temos essa componente que até hoje. Por que é que nós estamos a falar de justiça climática, justiça fiscal? É que o que nós queremos, nós sabemos que as organizações, as empresas devem dar compensação, devem dar, quer dizer, as comunidades devem usufruir daquele que é o direito delas, de exploração, porque há muita poluição do ar, há muitas doenças que estão aqui, há coisas, como posso dizer, a responsabilidade social não compensa a saúde, os efeitos da saúde que essas comunidades sofrem e passam. Então, ainda há muito mais que deve ser feita. Nós sabemos que os governos recebem muito dinheiro desses megaprojetos e esse dinheiro não está sendo canalizado devidamente para benefício daquelas comunidades que estão lá onde essas empresas estão a retirar os recursos. Então, essa é uma luta grande que nós também temos, como vocês também têm, mas nós precisamos de lutar ainda muito mais, porque a corrupção está instalada em todas as instituições, não é só na América Latina, mas também na África, em todo lado. E nós, como organizações, nós como comunidades, devemos ser mais fortes para que nós possamos lutar por aqueles que são os nossos direitos, porque afinal de contas, todos os danos ambientais, nós como comunidades que somos mais vulneráveis é que sofremos mais os seus impactos nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Então, essa é a experiência que eu queria partilhar aqui com relação a Moçambique, mas, como eu disse, a Vale ainda tem muito por dar para os moçambicanos. Muito obrigada. Marta, por trazer, tão fortemente essa realidade e o fato que o dano sofrido no país muitas vezes resulta das ações de empresas e governos de outros países, né? Então, que nesse caso da Vale, né, é uma relação entre Brasil e África, mas eu acho que o futuro dos biomas Cerrado, Caatinga, o futuro das terras secas, das savanas,
depende muito da solidariedade internacional, e isso passa também por entender como funcionam os mercados que consomem os produtos, né? Os tais commodities que saem dessas regiões. Então eu queria convidar a Jana para refletir um pouco sobre a situação atual na Alemanha e na Europa. Quais são as políticas públicas, quais são as percepções que o público tem na Alemanha e na União Europeia em relação ao Cerrado? De que maneira essas políticas e percepções, por exemplo, são diferentes do que quando se trata de Amazônia? Como que é a perspectiva lá, nesse mercado consumidor mais importante da Europa, que é a Alemanha? Primeiro, sou alemã. Me desculpem se eu não entender direito tudo, ou procuro um pouco mais tempo palavras, tá? Para mim é um grande prazer poder estar aqui hoje e representar minha organização. Na verdade, muito obrigada pelo convite. E minha organização se chama Deutsche Umwelthilfe, que é uma palavra muito difícil para vocês. A tradução é Ação Ambiental Alemã. E temos como objetivo a proteção do meio ambiente e dos direitos dos consumidores alemães. Nós ficamos em Berlim, a capital da Alemanha, e Berlim fica a quase 10 quilômetros de distância daqui, que é muito longe, mas temos um impacto significativo sobre o Cerrado. Por quê? Já ouvimos um pouco sobre a questão dos commodities, e a Alemanha precisa de muita soja para poder alimentar a indústria de carne no país. A maioria dessa soja vem do Brasil, do Cerrado, da Amazônia também, mas também do Cerrado. E a União Europeia é o segundo maior consumidor da soja exportada pelo Brasil, por Brasil. E tem o risco de que essa soja esteja conectada com desmatamento e com violações aos direitos humanos. A União Europeia já entende isso, por isso aprovou 2 leis importantes, uma lei contra o desmatamento em 2023 e outra lei contra violações aos direitos humanos nas cadeias de suprimentos em 2024, muito nova. E o que acontece? Que o Cerrado, até hoje, não está suficientemente representado na lei. A lei contra o desmatamento não inclui savanas, até hoje só inclui florestas. Por isso, como já ouvimos, a maior parte do Cerrado não está coberta. Porque também uma causa disso é que o Cerrado não tem visibilidade suficiente na Europa. Imagina, você for lá, perguntando 10 pessoas na Europa, na rua, provavelmente todos vão conhecer a Amazônia, todos. Eu acho que talvez ninguém vai conhecer o Cerrado, na verdade. Podemos pensar que entre políticos seria diferente, mas se você for lá perguntando 10 políticos, talvez uma pessoa conheça o Cerrado. E isso é problema, essa falta de visibilidade, porque se as pessoas não conhecem sobre o Cerrado, também não sabem sobre o próprio impacto deles, do consumo, né, das cadeias de suprimentos. Então, se queremos proteger o Cerrado, se queremos diminuir o impacto, né, da União Europeia pelas plantações de soja, especialmente, temos que mudar essa situação. E a gente, como Ação Ambiental Alemã, estamos trabalhando nisso. Queremos aumentar a visibilidade do Cerrado na Europa, tanto no público, tanto na política. Também estamos trabalhando na melhoria das leis, na revisão da lei contra o desmatamento. Estamos comprometidos em conseguir incluir o Cerrado, as savanas do mundo, nessa lei. Porque já vimos que as savanas e esses biomas são importantes, são tão importantes como os outros biomas. Também trabalhamos na aplicação dessas leis. Queremos apoiar que essas leis sejam aplicadas de verdade.
queremos responsabilizar as empresas alemãs, especialmente as empresas europeias, pelo que acontece nas cadeias de suprimentos delas. E a União Europeia, a Alemanha, também tem uma responsabilidade pelo que acontece no Cerrado, e a gente contribui para o Cerrado seja visto e considerado. Construíram quilombos e quilombolas pro sistema escravista derrubar. Eia, a rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. A rainha Ginga Teresa, a Quatuni Dandara. Resistência, liberdade, conquistar. Resistência, liberdade, conquistar. Luísa Maim, na revolta malê. Luísa Maim,